Bom, então nós falamos muito sobre o solo, sobre as características do solo já. Agora nós vamos falar sobre o que a gente pode fazer para preparar o solo e para estar instalando, né, as outras atividades em cima desse solo. E basicamente você pode estar escolhendo, né, para o preparo do solo, né, a parte convencional, um preparo de solo convencional e um preparo de solo aí que seria um outro tipo de preparo de solo mais sustentável, né, que a gente chama. Então, como vocês sabem, existe o preparo do solo convencional, que ele basicamente ele faz a prática dele, né? Vou colocar aqui preparo do solo. Nós vamos ter o convencional e o mais autossustentável. O convencional ele vai trabalhar, né, muito mais com a questão da coisa do arado, é o que vocês conhecem, né? É o arado, é a grade de disco, ou seja, ele tem como são sistemas diferentes. Então o convencional ele vai revirar a terra, né? E ele não necessariamente precisa da camada superficial que a gente diz, a camada de vegetal. Agora o autossustentável, que a gente diz, né, que seria mais relacionado aí, a gente pode colocar que é o plantio direto, né? O plantio direto é um sistema revolucionário que ele traz as condições, né, ele adapta muito mais as nossas condições aqui do país, do Brasil, né, ou seja, de um clima tropical em si, diferente do convencional que foi trazido lá por um sistema mais da Europa, mais europeu, e um sistema aí temperado, onde onde o local neva, né, tem menos chuva e tudo mais. Mas a princípio, então nós vamos falar sobre o preparo do solo aqui, tá? E depois, em si, qual é o sistema que vai ser colocado, né? Então, no caso, nós vamos preparar o solo aqui para um sistema, para estar instalando um sistema de plantio direto. Então, veja bem, por que nós estamos dizendo isso? Porque uma vez que você prepara o solo para o sistema de plantio direto, você prepara ele uma vez. E aí depois que você vai estar aplicando o sistema de plantio direto. Então, se você fez 3 anos um sistema de plantio direto, e você no outro ano você faz um convencional, por exemplo, que seria revirar essa terra, mexer na terra, e então é como se você perde todo um processo, né, que foi feito durante esses 3 anos. Então o que a gente quer dizer? Que uma vez que você decidiu usar esse sistema de plantio direto, você definiu e aí daí para frente você vai sempre evoluir esse sistema, vai sempre melhorar esse sistema. Tá? Então é como se você fosse construindo, né, o mesmo, degrau por degrau, e que se você interromper no meio, esse sistema, é como se você começasse praticamente aí do zero. Então, como a gente falou, fazendo uma breve revisão, como nós falamos que tem o objetivo do preparo do solo, né? Lembra, a gente trabalhar com o ar, com a água, com os minerais, com matéria orgânica, né? Garantir aquelas proporções, né? Ou seja, 25% de ar, 25% de água, né? Os 45% de minerais e os 5% de matéria orgânica. Então aqui, veja, o nosso principal objetivo que você vai ver na preparo do solo é criar essas condições, né? Então, para que o solo ideal se estabeleça. E criar as condições para que os micro-organismos, né, vivam naquela terra, para que as plantas, as raízes das plantas possam se desenvolver, as próprias plantas, né? Condições de que sempre a quantidade, a porcentagem de matéria orgânica vai sempre aumentando, né? E a fertilidade do solo sempre vai aumentando. E para a gente estar fazendo isso, você vai ver que nós vamos ter que uma série de atividades, né, antes da implantação do plantio direto.
nós vamos ter que criar um solo, nós vamos ter que construir esse solo, tá? E aí quando a gente fala construir, lembra dentro, né, da construção físico-química e biológica do solo. Então a gente pode dizer que lembra que a camada, a principal camada, né, num solo, vamos colocar aqui então um solo, e a gente pode colocar aqui então uma planta que vai se desenvolver nesse solo, certo? Então, imagine que aqui nós estão nossas plantas e aqui a gente vai dividir então o solo, lembrando que a gente vai trabalhar principalmente, né, a gente sabe que os solos são mais profundos, mas a gente vai estar trabalhando principalmente aqui numa camada de 0 a 20 ou de 20 a 40. Vocês vão ver que quando você faz uma análise de solo, você sempre faz, né, a análise de solo do 0 a 20 e às vezes de 20 a 40. Mas a maioria das vezes é de 0 a 20. Por quê? Porque o que mais 80%, 90% aí de toda a raiz, vocês vão ver, né, do solo, da planta, vai estar, né, aqui no 0 a 20. Então a grande maioria da raiz, vocês vão ver que está aqui. Aí alguma raiz, né, vai estar de 20 a 40. Né, e é claro que vai mais, né? Isso aqui vai embora. Né, mas o que importa é isso. E aí você vê, né, que no sistema convencional, o que acontece? Lembrando que aqui em cima está a grande quantidade de matéria orgânica. Né? Aqui, lembra que é que seria o O. Né? Então, o que o convencional ele faz? Lembra que ele vai jogar essa matéria orgânica, vai revirar o solo. Né? A grade, ela ela vai virar o solo. Essa camada aqui, ela joga para cima e essa camada aqui, ela vai jogar para baixo. Então, quando você faz isso, né, aí o que a gente tem, a princípio, se você fizer isso muito, você vai começar a criar aquela farinha daquela terra, que é o que o convencional quer, né? Ele fala assim, não, o convencional é algo que se alcançou, né? Algo a ser aí valorizado, o fato de você considerar a terra fofa, né? Você fala, nossa, aqui ó, quanto mais fofa no convencional a terra, é melhor. Né? E a ponto de chegar convencional a virar farinha. Só que aí tem um problema. Quando você cria essa terra fofa, né, e você não tem uma proteção de palha e não tem uma matéria orgânica que junta, né, que tem uma certa coesão dessas partículas, qualquer chuva que acontece, por isso e nós estamos num país em que chove chuvas fortes, vai lavar tudo isso daí. Aí todos os nutrientes que você deixou aqui, né, que você conquistou, você vai perder. Então, a princípio, nós não vamos usar o arado. Né? Então, a gente aqui decidiu pelo sistema de plantio direto. Certo? Então, o sistema de plantio direto, uma vez que você decidiu, nós vamos trabalhar tudo para estar colocando em prática o sistema de plantio direto. Então, a partir do momento que você instalou, você esquece arado, né, de revirar a terra, esquece a grade, que é aquela que vai tirar os torrões, né, ele vai deixar ali uma farinha, né, e você vai usar outros instrumentos, tá? Então, por quê? Então vamos supor que a gente vai pegar aqui então um preparo do solo que vai servir tanto para uma área que já era convencional, tá? E uma área que nunca foi cultivada. Então, tanto uma quanto essas duas, nós vamos ter que a primeira etapa
né, que a gente fala que é a etapa de instalação, né, ou seja, é a etapa do preparo do solo. E aí sim, né, então veja bem, nós estamos preparando a base para depois estar instalando o sistema de plantio direto. Tá? Então, o que é instalar essa base? Veja, primeiro fato, né? Então a gente lembra que a gente vai fazer uma só vez, tá? Então você vai uma vez, né, que você vai fazer os preparos, né, de instalação. Uma vez que você vai fazer os preparos de instalação. E aí o que basicamente é esse preparo de instalação? Basicamente é você quebrar as primeiras camadas mais duras da terra, né? E aí sim, da primeira vez, você vai poder mexer nesse solo. Primeiro que você vai poder quebrar, por exemplo, aqui existe uma coisa que acontece no convencional, é que a gente chama, né, como você fica revirando muito, né, o solo e fica compactando, a gente fala o que chama pé de grade, né? Aqui fica uma camada aqui. Se você revira a 20 centímetros, ele depende de quanto que você vai revirando. Mas ele pode ficar aqui a 20 centímetros, pode ficar a 0,20, né? Se você virar ele muito a 0,40, o que acontece? Nessa camada aqui, ela fica dura. Porque a máquina vai pisando e aqui você vai gradeando, né? Vai arando aqui e aqui nunca você ara e aqui fica dura, tá? Então o que acontece? A raiz ela não consegue penetrar, né? A maioria das vezes aqui, por exemplo, tem um pé de grade aqui, ela não consegue, né, entrar aqui nas camadas mais profundas. Por quê? Porque está duro o solo. Então uma das primeiras, para você fazer a instalação do plantio direto, você vai precisar quebrar esse pé de grade. Tá? Existem instrumentos, né, que você consegue ver, né, se tem esse nível de compactação aqui embaixo do solo. Mas, a princípio, na primeira instalação, dependendo, principalmente se o solo for argiloso, se o seu solo for argiloso, existe uma maior tendência de ter esse pé de grade. E se o seu solo for mais arenoso, é mais difícil. Tá? Ou pode ser que a camada dura esteja, né, no primeiro momento, ela esteja desde aqui de cima já. Principalmente quando numa área em que você nunca cultivou nada. Então ou seja, você vai, na primeira vez, sim, você vai afofar a terra, tá? E você vai quebrar essas pés de grade. E como que você faz isso? Você pode, dependendo da quantidade se tiver muito dura, você pode sim passar um escarificador. O que é o escarificador? Imagina que isso daqui, o escarificador, ele tem, né, a terra aqui, ele vai entrar apenas alguns, né, garfos que vão entrar aqui. E aí ele não revira o solo, mas ele passa e quebra. Imagina que isso aqui fosse um vidro, você não precisa quebrar todas as partes do vidro, né? Isso aqui vira um vidro mesmo. O que você faz? Se você quebrar uma só parte do vidro, automaticamente todo o vidro quebra. E é isso que acontece na escarificação. É como se isso aqui fosse um vidro, se você quebra essa parte aqui, todo vidro vai ser aí quebrado. Então, aí nós vamos sim, sempre aí, então preparando aí, nós estamos falando de uma questão aí física. E para fechar, é claro que a gente vai dizer que nós precisamos então eliminar, né, qualquer tipo de compactação do solo, resumindo, né, nós vamos precisar nivelar então todo esse solo, e aí que vai entrar toda a parte de máquina, por isso que da primeira vez realmente pode, né, entrar a máquina para estar nivelando, e aí então agora a gente pode estar entrando num próximo aspecto que é aí a correção química. Então a gente precisa primeiro
aí está fazendo a correção química do solo. Lembrando que é claro que a gente precisa aí ter análise do solo. Quem não tiver análise do solo, a gente vai precisar ter aí, então, tirar essa análise do solo, tanto de 0 a 20, de 20 a 40. Tá? E, então, falando da correção química do solo, nós vamos estar falando aí, então, da parte da acidez. Então, a gente vai verificar se o solo tiver ácido. É claro que a gente vai ter que fazer pelo menos essa única vez aí, essa primeira vez, a correção da acidez, se precisar aplicar a calagem, se precisar fazer a gessagem. Né? Assim, é claro que a calagem é para corrigir o pH do solo e a gessagem, todos os benefícios da aplicação do gesso. E a gente vai precisar aumentar aí, então, também a questão da fertilidade do solo. Por quê? Porque se a gente começar a trabalhar com o solo, com a fertilidade lá embaixo, é difícil, né, esse começo. Então, se a gente já melhorar a qualidade da fertilidade do solo e aumentar a fertilidade do solo, aí eu estou falando para, de repente, se precisar fazer uma fosfatagem, uma rochagem. Então, a gente já faz isso, né, ou seja, melhorar a estrutura dos minerais do solo. Por quê? Porque aí fica mais fácil depois para você subir os níveis de fertilidade e para manter. Né? Se você começar com o solo já melhor, é melhor do que se você pegar o solo com a fertilidade lá embaixo para essa recuperação. Então veja, como eu disse, né, nós vamos fazer isso dessa vez, porque depois a própria aplicação de adubo verde e tudo o mais, né, que vai estar fertilizando o solo. E aí, feito isso, você vai fazer então uma cobertura do solo, né, e pronto, fechou. É como se você tivesse fechado o pacote, o bolo. A partir do momento que você fez a primeira cobertura, que é uma aplicação que vai desde uma primeira cultura com palha, com bastante, que essa primeira cultura gera bastante palha, ou com um adubo verde, que gera também bastante palha, e você, ao você roçar, você vai estar fechando todo esse trabalho, né, físico e químico, né, para quê? Para que aí comece a ser feito todo um trabalho biológico, né? Ou seja, porque a partir daí você deu todas as condições necessárias e você lacrou o solo com a palhada, né, vai começar, né, a ter toda aí a vida microbiológica do solo, né, ou seja, as minhocas, né, todos os besourinhos, a fauna que existe aqui nesse solo. E quando você fecha, é lógico que você vai aumentar a umidade, e mais umidade, mais vida no solo, né, e você vai ter as condições ideais para essa parte biológica do solo tá realmente, de fato, funcionando. Então, é importante, como eu disse, né, para a gente estar terminando aqui, como eu disse, você lacrou, fechou esse bolo, né, você criou essa estrutura dessas camadas, e você fez isso. Agora, você não vai mais trabalhar daqui para cá, né, ou seja, do horizonte O, aqui da superfície para baixo. Você vai deixar com que as próprias plantas, né, os adubos verdes, a própria vida do solo, se faça o trabalho por si mesmo. Então, por que eu digo? Então, por exemplo, quem que vai criar agora porque ao você ter essa camada de palha, primeiro que ela vai ser um colchão, que todo tipo de pisoteamento, porque grande parte da compactação que você precisa depois estar removendo esse solo, é devido, claro, ao pisoteio de máquinas, que o pneu pesado da máquina, né, vai compactando o solo, né, ou seja, o fato de estar desprotegido do sol bater, ressecar o solo também cria, né, essa endurecimento do solo. Aqui não. O solo sempre vai estar um pouco com uma umidade maior, né, vai ter esse colchão de preparo e além do mais que nós vamos ter aí os adubos verdes descompactadores, né, por exemplo, né, a gente pode colocar aí, vou dar alguns exemplos de adubo verde, o guandu, o tremoço, né, a clotalária, né, a alfafa. Então são solos, por exemplo, o nabo forrageiro. Por exemplo, o nabo forrageiro é uma planta que tem uma raiz que ela tem essa característica, ela quebra. Às vezes, se você ainda tiver resquícios, ela vai quebrar
essa é o pé de grade, que a gente diz, locais onde a raiz não conseguiria antes penetrar, uma raiz de uma planta comercial qualquer, né, você vai estar colocando o nabo e ele vai quebrar essas camadas compactadas, né? E nós temos aí a alfafa, né, ou algumas gramíneas que elas têm, né, às vezes nós temos plantas que têm o sistema pivotante, né, que ela quebra, e ao mesmo tempo nós temos as gramíneas, né, que são ao sistema de radicular chamado fascicular, ou seja, ela tem muita raiz. Se vocês forem ver aí a grama, né, essas gramíneas, uma braquiária ou qualquer tipo de capim, você vai ver que ela tem muita raiz, e aí sim ela que vai, né, vai estar aí afofando essa terra. E aí quando a raiz morre, ela vira alimento, né, para toda a microfauna do solo. Então, é a própria, como a gente diz, né, é só uma vez que você vai fazer, e aí então você vai economizar antes você passava, né, passava grade 2 vezes, aí passava o arado 2 vezes, depois passava a grade 2 vezes. Então esses trabalhos que você tinha, que gastava tempo, combustível, né, mão de obra, e tudo isso você vai estar economizando, né, e aí você vai poder estar investindo. Aí a única coisa que você vai fazer aqui, então, agora então, os plantios com plantio direto, né, com as plantadoras de plantio direto e com os adubos verdes, tá? Então você economiza, se você acha que você vai ter gasto com isso, não, você vai economizar muito, muito mais, né? E aí você vai garantir. Então lembrando que se você fez isso uma vez, fechou, lacrou o solo, que a gente diz, que é a parte final, jogou a camada, né, de palha em cima. Fez isso, pronto, e está nivelado o solo, pronto, você não vai mais mexer no solo, tá? E aí você vai a cada ano você vai todo ano fazendo um plantio direto, e aí você vai ver que vai acontecer aquilo que é mais difícil, que é aumentar o nível de matéria orgânica do solo, né? Esse é muito difícil. Então, você pode ver que no convencional, o Brasil tem em média 1,5%, 2% de matéria orgânica no solo, né? No convencional você não consegue, né, subir de jeito nenhum, é difícil você conseguir subir, pelo contrário, as quantidades de matéria orgânica no solo vai diminuindo cada vez mais. No plantio direto, apesar de ser difícil, ele ainda você consegue chegar aí, né, vai subindo, e que é uma coisa muito difícil você chegar aí a 5% de matéria orgânica no solo, que é o nosso quantidade ideal. Mas por que eu estou falando que você, feito isso, você não vai mais passar a máquina de jeito nenhum? Por quê? Porque veja, a construção desse solo, ele vai 1, 2, 3 anos, aí 4 anos para estar construindo esse solo. E construindo, eu falo, por exemplo, a própria vida do solo. Por exemplo, nós temos as micorrizas, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, que são, né, aí fungos na terra que fazem associações com as raízes. Então eles associam com as raízes, né, esses fungos, e aumenta aí a área de absorção, né, são filamentos de fungos, que aumenta a capacidade de absorção das raízes, aumenta, né, a área de absorção das raízes. Então antes a raiz só vinha até aqui, com as hifas ela consegue ir buscar alimentos em mais distantes. Além do que ela consegue se comunicar melhor aí com as outras plantas, né, que a gente já viu que está provado que existe essa comunicação entre as plantas e até com aí de repente aí com as matas. A gente sabe que existe um benefício, né, de comunicação das plantas com as matas ao redor. Então a gente sabe que se você cria essa malha, que são as hifas, né, é uma rede, que a gente é a própria web, né, a web da internet é uma rede, né? Então a gente tem a web da terra, do solo, que causa toda essa comunicação. Então uma vez que você passou a grade, né, você quebrou, é como se você fosse uma teia, e a teia daquela aranha que demorou tempos e tempos para ser construída, você vai lá e passa a mão, passa
interrompe aquela teia, toda aquela teia se desfaz num trabalho que ela fez por muito tempo. E isso acontece aqui no solo. É como se você cortasse essa teia. Entendeu? Então você tem que deixar quanto menos você mexer na terra aí, melhor, no solo. Né? Então, essa é a importância. Lembrando que se você mexer, você vai estar começando aí desde o zero, né, a construir esse edifício, tá bom? Então, é importante outro aspecto também aí é a questão do nivelamento, da parte das plantas daninhas, né? Então você vai ter que ter um controle inicial, porque existem algumas plantas, não daninhas, né, mas algumas plantas invasoras que a gente chama, que de repente pode estar tomando conta desse processo. Então você vai ter que fazer um controle inicial das plantas daninhas, né, e eliminar aquelas muito agressivas, né? Mas basicamente é isso. Então, como eu falei, eu estou deixando o PDF para vocês, né, na descrição aqui da aula, e vocês têm lá todos os pré-requisitos aí. Então, tudo isso que nós falamos são pré-requisitos, né, para estarem instalando aí que nós vamos começar a instalar o sistema de plantio direto. Então esses pré-requisitos de preparo do solo, ele pode ser tanto para instalar o sistema de plantio direto, ou você pode usar para instalar o sistema de horta, né, e o sistema de horta você também faz esse preparo do solo, só que aí você vai levantar os canteiros, e é claro que você vai estar aí colocando aí a cobertura vegetal, né, o que a gente chama de mulch nas hortas, tá? Então é isso. Lembra que na aula eu falei, esse na verdade ainda faz parte vamos dizer assim, da estrutura. Aqui não seria tanto não seria o hardware, né, que a gente diz do computador, mas seria mais o software, um sistema, né, que vai alimentar todos os outros sistemas, né, os outros sistemas específicos, os outros softwares específicos, como eu falei. Então, assim, a gente sabe que esse sistema é o que vai integrar, é a capacidade de integrar, e a gente sabe que um sistema, quanto mais integrado, melhor a eficiência aí maior é a sua eficiência, né, na sua produção, né, nas suas defesas e tudo mais. Então aqui, assim como você sabe, então quando essa estrutura está bem montada, assim como no computador, estou fazendo aqui a analogia, né, mais difícil aí os inimigos chegarem, né, mais preparada a planta, todo o sistema vai estar para qualquer problema aí que venha a ver, que vai atacar esse sistema, né, desde que a gente fala, às vezes a gente fala como se ataca o sistema, o vírus, né, então já existe toda uma defesa aqui para estar gerando isso. E é o que vai permitir integrar todos os outros sistemas. Então aqui, se você for instalar um pasto, essa é a base. Se você for instalar uma cultura de milho, essa é a base, né, que são os softwares específicos. Se você for instalar a horta, essa é a base. Tá? Se você for instalar um pomar, por exemplo, essa é a base. Tá? Então aqui eu estou construindo o software que seria o Windows, né, que vai receber, né, como eu falei, os outros softwares, que são as outras produções. Então essa aqui serve como base para todas as outras produções, né, que nós vamos aí estar falando nas aulas mais para frente, tá bom? Então essa é uma aula aí que realmente ainda nós estamos preparando a casa, né, que é o preparo do solo. Nós ainda estamos preparando só a base para começarmos aí, né, a estar instalando os nossos sistemas operacionais, nossas operações. Então, feito isso, pessoal, é garantia, né? Você veja que o trabalho, essa é a tecnologia do sistema. Você fez isso, né? Você não necessariamente vai precisar da tecnologia do produto, de insumo, que é colocar adubo, que é colocar veneno. Então, o seu trabalho é esse. Você criou todas as condições para que a natureza trabalhasse. Isso é trabalhar com inteligência, tá bom? Então, você trabalhou a favor da natureza. E você vai ver que essas condições, você vai criar umas condições até melhor do que é a terra de uma floresta, né?
você vai criar uma condição até melhor que a terra da floresta. A terra da floresta já está tudo em equilíbrio. Aqui, além da gente, como a gente sempre diz, nós vamos ainda melhorar essas condições, né, que a gente encontra na natureza. E se a natureza já produz bem, já consegue ver equilíbrio, a gente ainda consegue melhorar ainda mais. E aí é fato, né, que a sua produção equilibrada e você vai conseguir produzir tranquilamente toda a produção orgânica, biodinâmica, né, e com certeza vai ser com sucesso essa produção. Tá bem? Então, vamos aí, continuamos até as nossas próximas aulas. Vamos falar mais aí sobre as nossas, toda essa estrutura, né? E para preparar, né? Para deixar o terreno aí, literalmente o terreno preparado, aí para a gente entrar com na nossa produção. Tá bom? Então, até as nossas próximas aulas. Até lá!